E hoje, na nossa entrevista, nós vamos falar sobre um novo jeito de ler os clássicos. E eu vou conversar com a autora Fátima Mesquita, que agora virou a queridinha dos pré-vestibulandos, né? Vai fazer vestibular, que começa a ler os livros que têm as anotações da Fátima. Eu tenho alguns aqui, essa coleção maravilhosa. Deixa eu passar aqui, ó, A Relíquia, do Eça de Queiroz, Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, tem Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu vou colocar todos aqui, uma imagem de todos, para facilitar a minha vida. E tudo com notas, né, aquelas notas engraçadas, divertidas, que a Fátima está escrevendo. Fátima, é muito complicado ainda ler os clássicos? Eu acho que é, né? Assim, se você for encarar da maneira como normalmente é apresentada, é muito chato, entendeu? Eu confesso que mesmo na época, assim, de escola e tal, eu sempre gostei de ler e tudo mais, mas eu achava assim, gente, que isso, que isso? Eu acho que principalmente quando você está nessa idade aí, na adolescência, você tem mil coisas acontecendo, o mundo está cheio de informação, o mundo está cheio de coisa acontecendo numa rapidez mágica, né? Eu acho que sempre foi assim, na fase da adolescência, está procurando um monte de coisa, ainda mais hoje, né? Todo mundo aí grudado no Zap, mandando mensagem, nude, sei lá o quê, né? E aí vem uma fala toda empoada, papapá. É uma complicação, né? Assim, eu sempre falo que você lê um clássico, eu acho que tem duas coisas. Sempre me lembra uma coisa de ficção científica, sabe? Aquela jogada de ficção científica de você entrar dentro de uma maquininha, né? O Doctor Who, ou sei lá o quê, e você vai fazer uma viagem ao passado, né? Só que você chega lá no passado, aí você tá lá e fala, pô, o cara tá mandando uma gíria e eu tô completamente por fora, entendeu? Uhum. Então, a gente tende a pegar os livros e pensar assim, pô, que cara chato, mas se a gente fosse ler com os olhos daquela época, aí você descobrir, pô, esse cara era um modernaço, né? O negócio tá cheio de gíria, tá cheio de malandragem, tá cheio disso, tá cheio daquilo, tem, né, descreve muitas vezes o que está acontecendo, como as pessoas viviam. Então, eu acho que nessa coleção, a grande ideia é dar. Sabe no videogame, quando você tem que sair catando as coisas? Eu preciso de uma Uhum. mochila, eu preciso de um lápis, eu preciso de uma faca, 2 quilos de arroz, sei lá o quê. Não tem essa história no videogame? Uhum. Eu acho que é a mesma coisa, entendeu? A gente está dando essas ferramentas para que o game seja funcional, né? Então, Então a gente entra às vezes com vocabulário, né? uhum. Às vezes até contando um pouco a historinha, porque a palavra ela vai mudando, né? Então às vezes tem uma palavra que, então por exemplo, você pega o cara que está lá, tem uma influência muito grande ainda do português de Portugal, aí ele está chamando a namorada dele de rapariga, né? Que hoje aqui no Brasil o sentido é completamente diferente do sentido que tem em Portugal, né? Rapariga lá é minha amiga, minha docinha, minha minhonzinha. Mas aqui não, né? Nos dias de hoje, você vai chamar alguém de rapariga, você leva aí um soco na cara, né? Então eu acho que tem isso e tem também alguns contextos, né? Para você entender por que é que o cara. Pô, tem o cara, ele tá falando aqui há 200 horas de religião, mas por que é isso? 7 páginas. Então, para dar um pouco a moral, entendeu? Por quê? Por que isso está acontecendo aqui? Por Então, aí. para destrinchar um clássico desse, você gasta muito tempo, né? Não é só o vocabulário de abrir o dicionário e resolveu. Não, não. Para começo de conversa, é o seguinte: quando vai rolar uma coisa de dicionário, eu abro logo 4, 5 dicionários, entendeu? Porque eu também não adianta nada você pegar uma palavra e pensar exatamente isso, rapariga. Aí eu vou lá no primeiro dicionário que aparece e tem lá uma definição que é uma definição atualizada, né? E aí lá atrás tinha outro significado, né? Então primeiro tem isso, assim, não dá.
Não dá para ser só papapá, vai lá na primeira palavra que aparecer no primeiro dicionário, entendeu? Então eu tenho já uns dicionários queridos, os dicionários são mais aqui, mais assado. Tem às vezes também muito que é a etimologia, né, que eu acho um barato, que a etimologia é a origem da palavra. Onde é que essa palavra nasceu? Como que ela nasceu? Quem é o pai? Quem é a mãe? Entendeu? Tem filho? Não tem? Né? Essas coisas todas. E aí, uma outra coisa também é essas coisas do contexto. Né? Por exemplo, às vezes estão lá fazendo um drama, não sei o quê, ou o cara está descrevendo um tempão, a iluminação do ambiente. Para a gente hoje, isso pode parecer, que é isso, meu? Perdendo tempo, 2 parágrafos escrevendo a iluminação. Mas você imagina quando chegou a luz elétrica, né? Assim, como era importante e como em algum momento, até para você falar, ó, esse cara aqui, para dar o contexto, de falar assim, esse cara aqui está nessa situação, veja só, ele ainda não tem eletricidade, então eu vou descrever a cena, ele lá com uma vela, com um lampião, com não sei o que lá. Né? Ou, por exemplo, na pobreza extrema, você não tem, né? Você tem que ter como é que fala? Um combustível, né? Para a vela acontecer. Mesmo quando a gente pensa na vela, Marcelo, a gente pensa hoje na vela como essa coisa aí, que é uma mistura de parafina e uma outra coisa que vem aí do petróleo, né? Uhum. Mas a vela não era isso, entendeu? Então, por exemplo, tinha vela de sebo, aquela capa de gordura, aquele treco nojento, que você vai num açougue e tá lá aquele pedação branco e tal. Então, gente muito pobre usava uma vela de sebo. Aquilo era um fedor do caramba. Você imagina o que é aquilo, né? Ou era óleo de baleia. Quer dizer, é muita coisa doida. E aí eu acho que tem isso, que tem 2 coisas. Tem esse poder mágico de te teletransportar, né? Beam me up! Aí você vai lá para outro Brasil, ou mesmo outro país, o que for, numa outra época. E tem também uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, tem também aí um outro, que aí me lembra um pouco aquele seriado lá do Netflix, Sense8, né? Que é assim, de repente você está lendo uma coisa que, sei lá, milhões de pessoas já leram em tempos diferentes. Né? Assim, você está participando praticamente, sei lá, quase que uma orgia literária, entendeu? Uhum. Porque você está participando assim, dessa coisa. Quantas pessoas já leram aquilo, já pararam para pensar naquilo, tiveram, às vezes, suas vidas modificadas de alguma maneira, né? Porque tem um impacto, né? Tem um impacto dessas coisas. Eu estou aqui, por exemplo, com o Curtiço aqui na mão. O Curtiço, por exemplo, eu lembro de estar, na época era o 2º grau, né? Hoje em dia é o, sei lá o que é, o médio, né? O médio, eu lembro da primeira página, porque foi a primeira vez que eu vi um livro que tratava assim com uma crueza as coisas, entendeu? E que descrevia também, apesar de ser um livro, né, já tem séculos, ele também descrevia o centro da cidade brasileira, né? Assim, você vai lá no centrão de São Paulo, né? Assim, vai no centrão de Belo Horizonte, de Belém, do que for, tem um pouco ainda essa coisa, né? Assim, essa coisa, o povo vendendo comida, aí tem um cara, eu lembro uma vez em São Paulo, que ali perto do Viaduto do Chá, né? Aí tem o cheiro do amendoim, o cheiro do coco queimado, né? Aí um cara tinha um botijão de gás na cabeça, cantando uma música para recolher um trocado. Então, tem essas coisas, sabe, sim, que eu acho que são meio mágicas mesmo. Mas você tem que abrir uma janelinha aqui na cabeça para você entrar. E eu acho que é essa coisa que a gente faz. A gente ajuda, a gente dá as ferramentas do videogame, entendeu? A gente meio que traduz um pouco as coisas mais complicadas, e aí fica mais fácil, mais bonito. A outra coisa também que eu acho muito legal é que não é aquelas letrinhas miúdas, sabe? Quando põe um númerozinho, aí depois você fica procurando, tá aqui embaixo, aí... Então não, ela tá ali do lado, sabe? A palavra tá aqui, o bagulho tá aqui do lado, a explicação tá aqui do lado. Você não tem que ficar
Ah, meu Deus, cadê? Né? E sem aquela linguagem, tipo assim, eu sei tudo, você não sabe nada, venha cá, meu caro leitor, que agora eu vou mostrar para você a minha cultura. É muito chato. A gente mostrou as capas, né? Dom Casmurro, Iracema, o Curtiço, Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Relíquia, Memórias do Sargento de Milícias, e está vindo aí o Quincas Borba. Mas tem algum autor que, quando vem e fala assim, o próximo é outro José de Alencar, agora é mais um essa de Queiroz, tem algum que te deixa assustada? Assim, O Essa. Às vezes é difícil. O Essa de Queiroz, mas até, coitado, eu dou a ele um crédito, e ele que me desculpe, mas o que eu acho que é o seguinte, como ele é muito português de Portugal, né, a linguagem é ainda mais além. Aí eu tenho que fazer um esforço aqui e acolá, entendeu? Até porque, eu tenho que compensar um pouco, porque senão eu quero dar na cara dessa de Queiroz, entendeu? E principalmente nesse livro aí, porque ele tem mesmo, ele usa uns recursos que dá vontade de ir lá e falar com ele, cara, o que é isso, sabe? Visitar o túmulo e falar, meu, isso aí não dá. Aquela história dele botar no meio um sonho, entendeu? Isso para mim é uma saída, assim, uma saída muito miserenta. Aí tem, sei lá, 7 páginas, 8 páginas, um sonho. Ah, não, essa. Não, não. Fátima, o fato de você ter sido professora de português, né, professora de redação, te ajudou a entender o que o jovem está buscando hoje para se interessar por um clássico, né? O livro começou com uma ideia para atingir quem ia fazer vestibular, mas acabou pegando todo mundo que, em uma fase da vida, tentou ler os clássicos, não conseguiu, falou, gente, mas é muito complicado, às vezes, ler na escola, né? E acaba se interessando depois. Como é que você ter trabalhado em cursinhos, ter trabalhado como professor de redação, te ajudou a fazer desse jeito, assim, ter conquistado esse público? Olha, no cursinho, eu comecei mesmo, tinha a figura do monitor de redação. Então, essa foi a primeira coisa. Então, era muito assim, pegar na mão de quem está mesmo passando aperto para escrever uma redação e ficar ali, entendeu? No atendimento 1 a 1, no tete-a-tete, para poder achar um caminho para explicar. Então, eu acho que isso me deu uma espécie de formação atômica da metáfora, entendeu? Assim, como é que eu converso com esse cara? Como é que eu faço essa pessoa entender, entendeu? Como fazer isso? Né? Então, por exemplo, eu sempre tratei na redação a história né, de começo, meio e fim, dos argumentos e tudo mais, eu sempre falava, vamos fazer um mapa, isso é um mapa, entendeu? Você já deu informação para alguém na rua, né? Sai daqui, atravessa ali, passa a Pinguela, tem um posto de gasolina, vira direita. Então, é isso, né? Então, eu acho que sim. E depois, quando você vai para a sala de aula, você tem que achar a metáfora, digamos, eu estou dizendo metáfora, nem sempre é uma metáfora, né? Mas uma maneira das pessoas entenderem as coisas, que aí já não é no personalizado, né? Que é no geral, porque você tem, sei lá, quantas pessoas na sala e todo mundo tem que entender aquilo, né? Então, eu acho que tem sempre essa busca de vocabulário, né? Eu tenho aqui em casa uns livrinhos básicos que eu comprei há muito tempo atrás, assim, trabalhando pelo Brasil afora, eu fui colecionando esses livrinhos de vocabulário, né? Então, às vezes eu saio catando umas, né? Assim, o que pode ser um sinônimo para isso aqui? Tentando pensar também um pouco no país todo, né? E no prazer que a gente tem, às vezes, de se descobrir, né, no texto, né? Tipo assim, isso aqui é como a gente fala aqui, né? Agora, eu acho também que tem uma outra coisa, que aí vem uma coisa que eu acho que você tem muito também, que é o lance de ser curioso, entendeu? Porque a curiosidade, eu acho que é uma capacidade, antes de mais nada, de observar.
né? Você olha ao redor e vê o que está diferente, o que, entendeu? Olha lá, tem uma coisinha ali que está me chamando a atenção, né? Então eu acho que até na hora de fazer as notinhas tem muito isso, sabe assim, você está lendo, tal, aí de repente você para numa palavra e fala, isso aqui deve ter uma história, uma treta legal por trás, entendeu? Então tem que ter um pouco essa manha também, digamos, sabe? De quase que. Então, conta uma história de uma treta aí, vai. Olha, Você é uma boa contadora de história. Alguma nada. treta aí do vocabulário, de algum desses livros? Olha, na verdade, uma das histórias que eu mais gostei de ficar sabendo foi, na verdade, do tigre, entendeu? Que agora eu já nem me lembro em qual livro exatamente, passava no Rio de Janeiro e tal, e aí tinha a história do tigre. E aí eu pensei, pô, chamando o cara de tigre, por que tá chamando esse cara de tigre? Aí você vai pesquisando, 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 aí tigre, o que que era? Bom, não tinha encanamento, não tinha saneamento básico, não tinha nada disso. O pessoal nas casas que tinha grana, né, tinha lá tem lá um pinico, né, várias formas de pinico, né? Mas aí tem lá um pinico, acabou, encheu, aí tem que vir um escravo na época, pegava aquilo e jogava lá num barril. E alguma hora, entendeu? Você não pode ter em casa o quê? 50 barris, né? Então o que acontecia? Quando o barril enchia, um escravo tinha que carregar aquele barril cheio de caca e tinha que levar aquilo para jogar numa lagoa ou na praia. Então aí é ele, né? A pele toda negra, ia respingando aquela água nojenta e formava então os riscos mais claros, entendeu? E aquilo, né? Porque seca, né? Aí fica aquela coisa mais clara. Então eles chamavam de tigre, porque tava esse cara enorme, quer dizer, não era um cara magrelo, fraquinho para carregar aquilo, né? Era um cara musculoso. E todo rajado, entendeu? Aí eu acho assim essa ideia, essa história maravilhosa. A outra história, também do Rio, é a história do bonde. Por que a gente chama bonde de bonde? Né? O meio de transporte. Então, o que aconteceu? Lá pelas tantas, eles queriam instalar essas coisas, né? Começar a ter um sistema de transporte público dessa maneira, lá no Rio. E aí eles emitiram um bonde, né, que era uma maneira, uma coisa financeira, as pessoas podiam comprar esse papel, né, assim, como se fosse mais ou menos uma ação, né? Uma rifa de rico, sei lá como é que explica isso. Mas as pessoas compravam esses papéis, né, elas pagavam, e isso foi o fundo de dinheiro que depois foi usado para implantar o bonde. Então, uma coisa ficou associada com a outra, entendeu? Aí tá lá a gente chamando o treco de bonde. Eu acho, assim, fantástico, sabe? É muito doido, é muito doido. Será que a empresa Tubos e Conexões Tigre tem a ver com essa figura ou é só Não, mas coincidência? você está vendo? É exatamente isso que eu estou te falando. Sabe? Porque, de repente, no meio de uma conversa, acende uma lampadazinha no curioso. Né? Fala, já quero pesquisar isso, já quero saber isso. Será? Falou, olha, o escravo levava, então vou fazer um encanamento que leva e vai chamar tigre. Substituir o tigre. Olha nós estamos aí encostando numa coisa quente. Quer dizer, não quero botar a mão nisso, mas acho que é por aí, hein? Olha já pensou? É. E tem uma outra coisa muito legal nos livros, que são os mapas dos personagens. Eu adoro isso. Fala um pouquinho disso. Eu acho isso o máximo. Primeiro porque, de novo, assim, eu gosto muito de game. Né? Assim, eu não sou muito boa nesse negócio do tic aqui na mão, mas eu gosto muito de game, gosto muito da linguagem, acho que está cheio ali também de potencial, sabe, para você desenvolver estratégia, um monte de coisa legal. E aí eu adoro quando aparece aquelas figurinhas no começo para você escolher,
sabe? E o mapa me lembra muito disso, né? E eu acho que, assim, tem muita gente que vai fazer prova depois em cima disso. Né? Então, é uma ferramenta super prática para você entender quem está fazendo o quê, né? Porque, às vezes, também tem livro que tem personagem pra caramba, né? Você vai se perdendo. Ah, quem é? Oh, é o Tonho. O Tonho, já não sei mais quem é o Tonho. E eu acho também que o desenho, ele ajuda. Eu acho que ilustração, em certos livros, assim, ela tem um lado bom e um lado ruim. Ela tem que achar esse meio termo, né? Que é assim, não estragar a sua imaginação, você poder imaginar Maria e tal, não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, te dá um pouco uma dica até da época. Né? Então, quando você olha para o mapa também, eu gosto muito dessa história assim, né, de como está vestida. Né? Assim, como esse cara está vestido, como não sei o quê. Até porque, muitas vezes, nesses livros dessas épocas, explica muito isso, né? Ah, o cara tinha lá uma topzeira, tal, papapá, quer dizer, mas explica na língua da época, né? Uhum. Então, por exemplo, cabelo à escovinha, né? Aí fala, vestiu o culote, monte, que é isso, né? E aí vai dando essa facilitada. Agora, por que faz isso? Por que o autor faz isso? Faz isso como a gente faz também, né? Você, entendeu? Eu vou te contar um caso, eu falo, pô, ontem eu conheci um cara, o cara tava, entendeu, com aqueles jeans rasgadão, né, assim, uma camiseta toda não sei o quê, e ele tava, né, malhadão, com tatuagem, é a mesma coisa, né, o cara tá fazendo a mesma coisa. É só porque aí, justamente, a moda muda 500 vezes por ano, e a gente não consegue se conectar com a fala do autor. Mas se a gente desbastar um pouquinho, né? E as histórias também, como as histórias são sempre, né, assim, amor, intriga, sacanagem, traição, sexo, rock and roll. A diferença é que às vezes é temporal mesmo, né? Em vez de rock and roll sei lá, como é que eles falam? Tem Foxtrot? sei lá, cara. Hã? Foxtrot? Um foxtrot, ou ainda até mais, né? Assim, mais antigo. Agora eu esqueci, tem um nome certinho para uma música. É uma música que tocava assim nas cortes francesas e tudo mais, que era considerado uma indecência, entendeu? E a gente olha para aquilo e você fala, pelo amor de Deus, isso aí tá uma chatice, tá rolando nada, entendeu? Nem luz fraca tem, é horrível. A gente está falando dos clássicos, mas a Fátima Mesquita tem também uma série enorme de livros juvenis com curiosidades de todos os tipos aí, livros que já foram traduzidos para o alemão, para o chinês. Isso vale um programa à parte. Mas eu queria falar de um projeto seu bem bacaninha também, que é o Explicatrix. Conta para mim o que é o Explicatrix. O Explicatrix está muito associado a esses outros livros aí que você está falando, né? Assim, eu acho assim que tem esse trabalho que é um pouco de tradução, né? Então, como é que funciona o nariz, né? A meleca, como é que é isso? Como é que não é? E aí, como é que a gente traduz isso para não ficar aquela coisa chata, né? De aqueles nomes enormes, complicados, de latim, aquelas coisas, né? Assim, você tem lá, sei lá, seu nariz está sangrando e vem com um nome que é um treco desse tamanho para te explicar o que é. Então, o Explicatrix nasce muito disso, né? O Explicatrix era em Roma Antiga, tinha a dobra da roupa, né? Quando você faz aquela túnica deles, tal, não sei o quê, tinha uma dobrinha que tinha que fazer e tal. Plica é dobra, né? E o explica é quem abre essa dobra, né? E o trix é quem faz isso como profissão. Então, o Explicatrix é um explicador profissional que desdobra e revela, né? Então, o que aconteceu foi também uma coisa meio de Covid, a gente já vinha
estudando, preparando algumas coisas, mas a gente estava mais fazendo umas coisas assim, piolho, né? E também do ponto de vista prático. Bom, então tá, então isso é piolho, né? É isso que está aqui na cabeça. Mas o que eu faço com isso, né? Então era uma coisa assim. Mas aí quando veio o Covid, deu aquela... Vamos tentar ajudar a destrinchar a Covid. E muito nessa levada, quer dizer, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira engraçada, leve, mas cientificamente correta? Então, a gente fez uma parceria com uma professora né, do curso de medicina, que é a Cláudia Lindgren, que é uma professora que tem, entendeu, pós-doc e tal, não sei o quê, ela é pediatra, e aí ela revisa para a gente ter certeza absoluta. E esse projeto Explicatrix aonde? YouTube, Instagram? Onde que é? Você sumiu aí um pouco, eu fiquei na dúvida aqui. Então, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, e agora está meio... eu fiquei, como eu gosto de falar, eu fiquei apertada de costura, né, muita coisa para fazer, e aí o Explicatrix está um pouco assim mais devagar, mas agora, a partir da semana que vem, não, da outra semana, a gente já vai estar bombando ele de novo. A gente está com uma série agora nova que chama Confissões de uma Bactéria. Então, é uma bactéria, a TERI, e vai falar de resistência bacteriana, que é um mega problema hoje no mundo e que a gente não está prestando atenção, entendeu? E isso vai dar muito problema ainda para a gente, muito problema. Então é isso, assim, tem que ficar inventando, né? Gastando a energia criativa. Maravilhoso. E a criatividade é o que não falta para a Fátima Mesquita. Só vou falar os nomes dos livros juvenis aqui também, para vocês terem uma ideia, que imaginação é o que não falta, né? Começou com Almanaque de Puns, Melecas e Coisas Nojentas. Depois tem Almanaque de Baratas, Minhocas e Bichos Nojentos. Almanaque de Corruptos, Ditadores e Tiranos Nojentos. Não exista mais isso, não, é coisa de história só. A Incrível Fábrica de Cocô, Xixi e Pum. Piratas, os personagens mais terríveis da história. Em Busca da Meleca Perdida. Pronto para o Socorro. Bem Bolado. E Tem Lugar Aí para Mim, né, falando dos direitos, né, dos direitos humanos, hoje um tema tão importante para as crianças também. E agora a Fátima chama tudo isso de não ficção criativa, é perfeito esse gênero. E eu acho que tem uma batalha aí, entendeu? Para as pessoas entenderem que uma das coisas nas aulas de redação era assim, a pessoa chega e diz... não, detesto ler, não aguento ler, acho muito chato e tal. Aí você fala, você gosta do quê? Eu adoro bicicleta. Pô, vai ler uma revista de bicicleta, entendeu? Vai ler um livro de como desmonta e monta uma bicicleta. Né? Então, eu acho que, às vezes, tem um pouco essa forçação de barra de pai, mãe, professor, de tem que ler história, entendeu? Eu adoro ficção, mas eu adoro a vida real. Entendeu? Assim, adoro. Quando eu vi outro dia um negócio explicando como é uma pena de pássaro, né? Assim, por dentro, por fora, o nome das partes. É uma viagem. Tem coisa mais interessante para a imaginação do que isso, entendeu? Assim, tanto é que você pega a ciência, a engenharia, está sempre voltando lá atrás, entendeu? Como é que esse bicho usa a pata para se agarrar na parede e não cair? Opa, eu posso fazer uma coisa aqui, entendeu? Né? O carrapicho vira velcro. Né? Assim, essa observação e esse trabalho de imaginação. Pô, isso aqui vira o quê? O que eu posso fazer com isso? Tá aí, né? Leonardo da Vinci, que não deixa você mentir, né? Total. E aí, uma outra coisa que eu acho também que é legal, uma vez eu vi um documentário maravilhoso que era sobre Jornada nas Estrelas e como as crianças que assistiram aquilo foram impactadas de tal maneira que saíram para desenvolver
entendeu? Aparelhos, viraram cientistas, viraram, né, fazedores de coisas úteis e legais pra caramba, a partir daquela história. Quer dizer, é muito legal, cara. É muito legal. Só para confirmar o que você acabou de falar, eu estou com o meu filho número 3 adolescente agora, né? Acabou de fazer 14 anos. E quando era pequeno, ele se entusiasmava em ler, né? Vamos dizer, não quando era pequeno, até 2 anos atrás. Ele lia, pegava o livro, curtia. Aí começou a entrar naquela fase de adolescente ali, aí começou a querer procurar resumo na internet. Aí, livro, não, de jeito nenhum. E pegava o livro da escola, ele pegava assim, abria, nossa, coisa chata, fechava. Né? Isso aí. Falei, e agora? E aí, paralelamente, ele começou a curtir música, né? Ele estudava piano, começou a estudar produção musical. Opa. E resolveu que ia virar produtor musical, e ele passa o dia lá montando música, faz bem até, né? Pelo Muito menos legal. a mãe que entende disso, eu não entendo. E aí eu falei, não, mas eu gostaria muito que ele voltasse a ler. Aí achei na internet um lançamento de um livro que era falando de música, como você falou. Exatamente. O nome era How to Write One Song, né? Como escrever uma canção. Isso aí. Comprei e falei, olha o livro que eu achei. Pegou. Que legal. Pois é. Outro dia passo ali no quarto dele e tal, tá lá lendo. Claro, que vai ler. Isso eu acho que, assim, não tem ninguém que não tenha interesse nenhum. Entendeu? A menina toda fresquinha, toda chatinha, não sei. Tá, ela curte maquiagem, né? Então, tem um livro como esse, né? Assim, como ser maquiadora ou como criar, né? Assim, quimicamente, fisicamente, sei lá o quê, um kit de maquiagem novo, diferente. As possibilidades são imensas. Agora, eu acho que, de novo, muitas vezes tem isso. Também tem pai e mãe que não observa, né? Assim, não observa, fica só insistindo, né? Ou mesmo professor, né? Não, tem que ler isso, tem que ler. Tá bom, tem coisa que a gente tem que ler, porque tem aí uma maneira de contar a história do bicho homem, né? Que a gente tá aí, na verdade, quando a gente está lendo essas coisas todas, os clássicos, a gente está tentando entender quem nós somos, né? Assim, individualmente e no coletivo. Mas eu acho que isso é absolutamente fundamental e é na verdade, estatística. Esse momento aí seu, com seu filho adolescente, ele, na verdade, ele está lá nas estatísticas. Né? Os meninos chegam a uma certa idade, mesmo os meninos que eram bons leitores, chegam a uma certa idade e param de ler. Né? Mas é isso, é porque de repente não tem né, talvez o apelo até da vida real seja maior do que esse, entendeu? E aí eu acho que é a hora mesmo de entrar com essas possibilidades. Aliás, nem acho que é a hora, eu acho que é sempre hora. Entendeu? Eu agradeço imensamente, porque lá em casa era entupido, entendeu? De livro de como funciona, quem criou, sabe, assim, essas coisas todas, aquelas coisas de coleção da Life Magazine, que tinha, se abria assim, uma supernova, um desenho, uma foto, sei lá o que era aquilo, maravilhoso, entendeu? Aí você tá lá lendo como é que nasce uma estrela. Cara, uau, é do caramba. Isso lá no meio do interior de Minas Gerais, num lugar que a gente, para comprar jornal no domingo, revistinha, tinha que pegar o carro e viajar, entendeu? 1 hora para ir para outra cidade. Então, assim, é essa coisa, né? Você pega o livro, põe debaixo do braço, o livro, pum, você está em Paris, né? Você está em 1800, você está num lugar fantástico do outro lado do mundo. Né? E eu acho que os livros disso aí, que eu acho, né, que tem assim, um livro de não ficção e tem um livro de não ficção criativo, porque também não precisa ser careta, né? Não precisa ser aquela coisa de H2O, blá, 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 o ponto de ebulição, não é assim. Não, eu quero contar a história, tipo assim, ó, o ponto de ebulição, para mim, não interessa. O que me interessa, na verdade, é assim,
qual é o ponto que, se cair na minha mão, derrete meu dedo? Entendeu? Vamos ser prático aqui. Né? Assim, e tem uma mágica, né? Mesmo nisso, quando você pensa na água, cara. Tá lá aquela água, aquela paradeza, eu boto um fogo na bunda dela aqui, ela começa a borbulhar, entendeu? Se eu meter ela na geladeira, ela vira gelo. Que isso? É mágico. É mágico. Eu queria agradecer demais a conversa com a Fátima Mesquita. Que bom, viu? O bom de criar esses programas é que a gente consegue um álibi para conversar com pessoas tão maravilhosas como a Fátima, que eu não falava há muito tempo. É mesmo, tempão, hein, cara? É maravilhoso conversar com você, Fátima. A gente quer ter mil ideias, muito bacana. Isso é o que mais me dói, entendeu? Não dá para concretizar todas as ideias, né? Assim, mas eu acho que isso é uma outra coisa muito legal, né? Que a possibilidade de bater papo e desenvolver, né? Assim, as ideias, né? Destrinchar, conectar. Eu acho que isso é uma coisa até interessantíssima desses tempos de pandemia, né? Você vê que a gente precisaria ter marcado uma reunião e tomar um café, eu precisaria estar aí no Brasil, uma superprodução. A Fátima mora no Canadá, viu, gente? Ela falando do Canadá. Todo mundo aí com calor e eu estou aqui. Eu estou com calor. Já começou aqui uma nevezinha rala, mas já começou. Super obrigado, tá? Eu que agradeço, cara. E eu vou chamar aqui no nosso programa agora a Cláudia Fusco, trazendo as últimas novidades da literatura nerd. Vamos ver.